E aí, galera? Opa, Oi. Tá de volta aí? sim. Beleza. Então, vamos lá. Bom, vamos lá. Para onde vão esses NADs? Tá todo mundo aí? Deixa eu ver se tá todo mundo aí. Todo mundo já voltou. Não, tinha a galera voltar que só tem 6 aí. Tudo certo aí. Galera, enquanto a gente aguarda o pessoal, enquanto a gente aguarda o pessoal retornar, faltam 5 voltar ainda. Façam pergunta, por favor. Caso queiram. Você que perguntou, ué. Não, enquanto Ismael. a gente está aguardando aí o pessoal retornar, faltam 5 ainda a voltar. Façam pergunta de alguma dúvida que tiverem. Tá. Ô, Ismael, Pode falar. então, no caso, se você fizer uma pergunta assim, quantos CO2 foram formados no ciclo de Krebs? No caso aqui, no giro, na roda aqui, foram 2. Mas então, quando foi se formar o ciclo de Krebs, que liberou um CO2, ele conta também, né? Mesmo ele estando fora do ciclo. Isso entra Esse na aqui, ó. conta. Isso entra na conta, sim. São 3, na verdade. Tá, beleza. 3 tipos de crédito. Uhum. Tá. Mas eu não vou fazer uma perguntazinha ingênua dessa, não. Pode ficar tranquilo. Não, mas só para tirar a dúvida mesmo. Ok. Mas essa pergunta eu vou mais para a parte prática mesmo. Pode ficar tranquilo que isso aí eu não vou perguntar, não. Não preocupem com a questão de resultado de reação química, esse número. Só quero que vocês entendam para a conta lá no final. A gente vai fazer uma continha no final para vocês entenderem, tá? Deixa eu ver se já voltaram. 12, faltam 2. Deixa eu ver se abre o vídeo aqui. Com todo o esforço,
A primeira fase da respiração celular, chamada de glicólise, gera apenas 2 moléculas de ATP. Respiração celular. A fosforilação oxidativa. Com todo o esforço, a primeira fase da respiração celular, chamada de glicólise, gera apenas 2 moléculas de ATP. E na segunda fase, o ciclo de Krebs, obtemos apenas mais 2 moléculas de ATP. Lembre-se, muito... Bom, aqui nós temos a mitocôndria. Estão acompanhando? Sim. Ok. Isso aqui são chamadas as cristas mitocondriais, tá? E aqui é a matriz mitocondrial, a base da matriz, a base da mitocôndria, a matriz. E aqui são as cristas. Quando eu falei lá atrás, matriz, aquela reação inicial que nós falamos lá, o ciclo de Krebs, acontece na matriz. E depois, o NAD e o FAD vai transportar os hidrogênios para as cristas. Então, vamos ver esse processo aí. Muita da energia da glicose olha o NAD aqui, ó. transferida para as moléculas intermediadoras NADH2 e FADH2. É na fase final, chamada fosforilação oxidativa, onde as moléculas intermediadoras de energia sintetizam inúmeras moléculas de ATP. Essa fosforilação oxidativa ocorre dentro do mitocôndrio da célula, mais profundamente, nas cristas da membrana interior. Na membrana há infinitas estruturas conhecidas como cadeias de transporte de elétrons. Aqui, dentro de cada cadeia, os intermediadores de energia são usados para sintetizar ATPs. Uma cadeia de transporte de elétrons consiste de 4 complexos adjacentes, presos na membrana interior. As cadeias funcionam removendo energia dos elétrons que se movem em pares quando descem em graduação energética. A energia é transferida em parte para o espaço entre as membranas mitocondriais. A fosforilação oxidativa começa quando o NADH do ciclo de Krebs doa 2 elétrons para o complexo 1. Assim que os elétrons são transferidos para o próximo complexo, 2 íons de hidrogênio pegam carona com a matriz para o espaço intermediário da membrana. Os elétrons então se movem através do complexo e se posicionam no lado matriz da membrana. Assim que eles passam para o próximo complexo, um segundo par de íons de hidrogênio é capturado na matriz. Esse complexo, chamado de coenzima Q, desliza através da membrana e deposita os íons de hidrogênio no espaço intermediário da membrana. Os elétrons então movem-se para o complexo final e dirigem-se de volta para o lado matriz da membrana. No fim da cadeia, mais 2 íons de hidrogênio são movidos através da membrana para o espaço intermediário da membrana. Finalmente, um átomo de oxigênio aparece para pegar os 2 elétrons da cadeia. Ok. Aí começa a participação do oxigênio. Qual o papel do oxigênio? Vocês viram isso no semestre passado, mas se quiserem anotar de novo, é interessante. Então, o papel do oxigênio na respiração celular, a fisiologia denomina que ele é o aceptor final dos elétrons. Ok? Então, os elétrons que foram transportados na cadeia respiratória, ele é o aceptor final. Mas para que ele precisa, Ismael, desses 2 elétrons? Qual é a pergunta? Para que ele precisa desses 2 elétrons? Porque cada elétronzinho desse vai atrair um hidrogênio. Vai atrair um hidrogênio aqui, outro hidrogênio aqui. Se eu tenho uma molécula que tem 2 hidrogênios e um oxigênio, como é que a gente chama essa molécula? H2O. Alguém arrisca? Como é que é? Repete, Repete, Ismael. Vamos de repete, novo. por favor. Estão vendo aqui que o oxigênio aceptou 2 íons
Dois elétrons? Sim, Para sim. que servem esses dois elétrons no oxigênio? Ele é tratado como aceptor final dos elétrons, dos íons de hidrogênio, ok? Para que serve o elétron? O Para elétron é uma estrutura... transportar energia. Para o quê? Transporte de... Não, para que serve um elétron numa molécula? Ele é uma carga negativa, correto? Correto. O que significa uma carga negativa? É uma carga que vai tornar essa estrutura, esse elemento, reativo com outro, ou seja, ele vai atrair outra estrutura. Então, aqui é um elétron, uma carga negativa, aqui uma carga positiva. Estão vendo ou não? Ah, é porque Então, ele vai atrair prótons? é tipo um ímã, então. Exatamente. É tipo um Ele ímã. vai atrair prótons. Vai atrair um próton. Qual é o próton que vai atrair? Próton de hidrogênio. Então, De hidrogênio positivo. cada elétron desse vai atrair um hidrogênio. Então, um elétron atrai o hidrogênio, o outro atrai outro. Aí eu tenho uma nova molécula com dois hidrogênios e um oxigênio. Eu vou desenhar para vocês aqui. Quando eu tenho uma molécula com dois hidrogênios e um oxigênio, como é que eu chamo isso? H2O. H2O. Água. 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 Todo mundo entendeu ou não? Sim. Sim. Não é bacana isso? Vamos voltar lá. Bacana. Não é bacana, não? Bacana, mas tipo assim, né? Tem que saber. Só para vocês entenderem qual é o processo. Eu não falei para vocês que eu comecei a aula hoje falando. Olha, uma molécula de glicose, quando ela é oxidada, ó, o oxigênio aqui, ó, é ele que vai aceptar os íons que são liberados aqui. O oxigênio, quando eu uso o oxigênio para oxidar a glicose, lá na mitocôndria, o que vai acontecer? Todo o processo, desde o início da quebra da glicose, vão ser formadas 6 moléculas de gás carbônico e 6 moléculas de água. Correto ou não? A gente viu o gás carbônico sendo formado, não é? É. Agora a gente está vendo a molécula de água. Como é que a molécula de água é formada? Assim. Ué, cadê o... Vamos ver. E os dois íons de hidrogênio da matriz produzindo água. Então, Entenderam ou e não? os dois íons de hidrogênio da matriz produzindo. Finalmente, um átomo de oxigênio aparece para pegar os dois elétrons da cadeia. E os dois íons de hidrogênio da matriz produzindo água. Como água. Então, cada molécula NADH libera dois elétrons que, movimentando-se na cadeia, obtém 6 íons de hidrogênio da matriz. O principal papel do oxigênio na respiração celular é atrair os elétrons do fim da cadeia. Agora vamos considerar uma outra molécula intermediadora de energia do ciclo de Krebs, o FADH2. O FADH2 entra na cadeia de transporte de elétrons na coenzima Q. Dois elétrons são transportados pela cadeia e somente 4 íons de hidrogênio vão para o espaço intermediário da membrana. No fim da cadeia, o oxigênio de novo atrai 2 elétrons. Muita atenção agora. Então a gente viu qual é o papel do NAD e do FAD, ou seja, por que eles têm que carrear hidrogênio, íons de hidrogênio, para formar exatamente isso, transportar hidrogênio para, no final do processo, além da formação de água, formar ATP. Mas, Ismael, cadê o ATP? Aonde que forma ATP? Por que se forma tanta molécula de ATP? Vamos ver a sequência agora. O ATP vai ser formado agora. A energia do NADH e FADH2 então serviu para bombear os íons de hidrogênio da matriz para o espaço intermediário da membrana. Como resultado, a concentração de íons de hidrogênio é mais alta no espaço intermediário da membrana do que na matriz. Isso cria 2 tipos de graduação através da membrana. A concentração gradativa dos íons de hidrogênio
e uma eletrostática gradual. Essas graduações têm energia potencial que será usada para sintetizar ATP. A evidência sugere que a energia potencial através da membrana é utilizada quando pares de íons de hidrogênio movem-se através de canais especiais na membrana. Assim, que a energia potencial através da membrana é utilizada quando... Vamos lá. Toda vez que um par de hidrogênio é devolvido para a matriz mitocondrial, gera uma energia potencial nessa estrutura aqui, que é a estrutura de restauração do ATP na mitocôndria. Então, olha lá. Pares de íons de hidrogênio movem-se através... Aqui é um ADP, adenosina difosfato, ok? Como aqui tem energia, essa energia é transferida para o ADP atrair um fosfato livre. Então, essa energia potencial eletrostática, pela passagem dos íons de hidrogênio, é transferida para o ADP, AD de dado, atrair um fosfato e restaurar o ATP. Olha lá. de canais especiais Restaurou na membrana. o ATP. Isso aqui é um novo ATP. Assim, cada par ativa uma enzima na superfície do canal do lado da matriz. Finalmente, essa enzima catalisa a reação do ADP com o grupo fosfato para sintetizar o ATP. Vamos rever a síntese de ATP vindo do NADH e FADH2. Todo mundo entendeu aí? Ficou legal? Ficou legal. Eu vou postar esse vídeo para vocês lá no AVA para vocês darem uma estudada, né? Porque é bem ilustrativo, né? Tranquilo? Pelo grupo tem como, não? Bom, então a pergunta que eu fiz foi: para onde vão os NADs e o FAD formados no ciclo de Krebs? Vão para a próxima fase, que a gente chamou agora de cadeia respiratória. Tranquilão? O que é a cadeia respiratória? É aquele fenômeno que nós já acabamos de ver no vídeo. Beleza? Ou seja, a transferência de elétrons através de estruturas chamadas citocromos e o oxigênio participando como aceptor final de elétrons. E lá no rebombeamento dos íons de hidrogênio, para a matriz, é liberada energia para restaurar ADP em ATP. Ficou tranquilo? Sim ou não? Alô? Vamos, Ismael. Ninguém está respondendo, porque é muito difícil. Pois é, mas aí é que está a questão. Nós estamos aqui para tirar dúvida. Ficou tranquilo ou não? Poder repetir de novo, Ismael? Repetiu o quê? Essa questão do NAD, isso é cadeia respiratória? Vamos lá. Vamos fazer um resumão para ficar na sequência legal. Eu imagino que o conhecimento nessa hora está quebrado na cabecinha de vocês. Vamos lá. Bom, a glicose... Vamos partir do princípio aqui. Bom, comecei um exercício, eu preciso de quebrar ATP, correto? Comecei a quebrar ATP. Automaticamente, eu quebro um ATP, uma fosfocreatina é quebrada para restaurar ATP. Isso dentro do citoplasma da célula muscular. Continuo quebrando ATP porque eu continuo me exercitando. Vai chegar num ponto em que a reserva de fosfocreatina vai chegar na exaustão, ou seja, vai acabar o estoque de fosfocreatina. O corpo precisa de uma outra fonte de energia para continuar restaurando ATP, para continuar o exercício. Então, nós vimos lá que quando se esgotam os estoques de fosfocreatina, o corpo vai quebrar os substratos energéticos, carboidratos, gorduras e proteínas, para tirar energia para formar ATP. Começamos falando do processo de quebra dos carboidratos, ou seja, quebra da glicose. O processo chamado glicólise. Beleza? Esse processo chamado glicólise começou aqui.
vai quebrar a glicose em duas estruturas de 3 carbonos. A glicose que tem 6 carbonos vai ser quebrada ao meio e formar duas estruturas de 3 carbonos chamado ácido pirúvico. Beleza? Vamos falar do processo oxidativo. Depois a gente volta para falar do processo anaeróbio. Essa glicose foi quebrada em dois substratos chamados ácido pirúvico, cada um com 3 carbonos. Se tiver oxigênio na membrana, perdão, na mitocôndria, ok? Esse ácido pirúvico vai reagir com uma coenzima chamada coenzima A e vai formar acetil-CoA. Qual é o papel da acetil-CoA? Gerar ciclo de Krebs. Fechou? Durante o processo de ciclo de Krebs, são formados NADH e FADH2, além de ATP. Qual é a razão de formar NAD e FAD? Esses transportadores de elétrons vão lá para a matriz, para a crista mitocondrial, fornecer esses elétrons para ser transportado de citocromo para citocromo, ok? Para no final do processo acontecer o que a gente viu no vídeo. Se através de canais especiais na membrana. Assim, cada par ativa uma enzima na superfície e vão para o espaço intermediário para o espaço do que na matriz de hidrogenizar através de síntese de ATP Vamos lá. NA. Qual é a razão do processo formar NADH e FADH2? O NAD e o FAD existem dentro da molécula, são transportadores, dentro da célula, perdão, né? São transportadores, que ficam dentro da mitocôndria. Esse NAD e o FAD têm um papel de pegar os íons de hidrogênio e levar para a matriz mitocondrial. Qual é a razão disso? DH e FA. Transferir esses íons. Os quais, ao retornarem para a matriz, produzem 3 moléculas de ATP. Transferir para a crista mitocondrial. Para formar a para, em última instância, ATP. formar ATP. Exatamente. ATP. Do lado da matriz. Como é que o ATP é formado pela transferência de elétrons? Assim, ó. Pela proteína. Existe um canal na crista mitocondrial em que os elétrons que foram bombeados para fora da matriz vão ser bombeados para dentro, e na medida que eles são bombeados para dentro, é formada uma energia, ou é transferida uma energia para essa enzimazinha aqui restaurar ATP. Essa é a razão. Ativa uma enzima na superfície do canal. Lá, vai ser transportado. Finalmente, essa enzima catalisa a reação do ATP com o grupo fosfato para sintetizar o ATP. Vamos deter a síntese de ATP vindo do NADH e FA. Elas conseguem lançar, com métodos altamente especiais, a coenzima Q e bombeia 4 íons de hidrogênio através da membrana. Desse modo, cada NADH da glicólise resulta na formação de 2 moléculas adicionais de ATP. Agora vamos fazer o quadro total. Ok. Tranquilão? Sim ou não? Sim. Então, beleza. Sim. Então, a gente viu que a quebra da glicose de forma oxidativa vai resultar na formação de NAD e FAD, consequentemente, transferência de elétrons lá na mitocôndria, o que vai formar uma grande quantidade de ATP. Vamos ver isso aqui na prática. Pela passagem de íons doados pelo NAD e pelo FAD, são formadas 34 moléculas de ATP. Todo mundo entendeu? Sim. Então, a grande formação de ATP está aqui, ó, nessa última fase que nós vimos o vídeo, na transferência de elétrons
que foram carreados pelo NAD e pelo PAD. Fechou? Mais 2 ATPs formados no ciclo de Krebs. Vamos lá. Quanto ATP foi formado aqui no ciclo de Krebs? No ciclo de Krebs, Sim, quantos ATPs foram formados? 24. Não, aqui, ó, no ciclo de Krebs. Olha para a figura. Quantos Ah! ATPs foram formados no ciclo de Krebs? Só um. Só um aqui, ó. Tá vendo? Ah, ATP. Não entendi. ATP. Vou perguntar de novo. Quantos ATPs foram formados, foram restaurados no ciclo de Krebs? Somente. Um ATP. Mas lembre que são 2 ciclos de Krebs, correto? 2. É. Sim. Aham. 2. Então vamos lá. A continha aqui, ó. Aham. 2 ATPs no ciclo de Krebs. Fechou? Isso. Aham. Vamos lá. Glicólise. Quantos ATPs são formados na glicólise? Quantos ATPs? 6. 4. São formados 4. Não, é porque eu não estou entendendo. Sabe por quê? Sim. 2 em cada. 2 ATPs. 2 ATPs. Sim. Por que não está entendendo? Não, não. É porque eu estou fazendo por 2. Vamos de novo. Mas Olha o processo. 2 aqui, ATPs, mãe, na glicólise. A glicose está aqui, ó, intacta. Beleza? A glicose está aqui na célula muscular intacta. Ela vai começar a ser quebrada. Para eu quebrar a glicose inicialmente, até gerar ácido pirúvico, eu gasto 2 ATPs. Tá vendo aqui, ó? Quebrei um ATP, liberei energia para fosforilar a glicose. Na reação 3, eu quebro outro ATP, fosforilo mais ainda a glicose. Todo mundo entendeu? Então, Até aí sim. para começar a quebra da glicose, eu gasto 2 ATPs. Depois da reação 4... 2 ATPs na glicose. Sim. Depois da reação 4, estão acompanhando? Sim. Eu vou produzir Uhum. 4 ATPs. 1, 2, 3, 4. Fechou? Como eu tenho que pagar 2 que eu usei aqui no início... Fechou. Como eu tenho que pagar 2 que eu usei no início, qual que é o saldo? 2. 2. Fechou ou não? 2. Então, são 2 ATPs Fechou. na glicólise, no processo inicial da glicólise, mais 2... 2 do ciclo de Krebs. Isso, perfeito. Mais 24 da cadeia respiratória. O que eu quero dizer? 34. 34. Mais 2, 38. 34. 38. 38. Fechou. 34 só na cadeia respiratória. Então, 38 moléculas de ATP são formadas a partir da quebra de uma molécula de glicose. Todo mundo entendeu? Sim. Sim. Ótimo, maravilha. Então, Ismael, Sim. se você perguntar assim, qual é o total energético da respiração celular? É 38 ATP. Seu áudio está falhando muito, Tânia. Fala de novo aí, Tânia, por favor. Se você perguntar qual é o balanço energético da respiração celular aeróbica? 38 ATPs? A pergunta é essa, mas ficou incompleta. A pergunta é essa, mas ficou incompleta. Eu poderia perguntar assim, qual é o balanço energético da oxidação da glicose, ou seja, do processo oxidativo da glicose? Porque nós vamos ver agora que a gordura chega a formar 441 ATPs. Entendeu ou não? Nós vamos chegar lá hoje. Vamos de novo. A pergunta seria... Pô, sério, de novo? A pergunta seria, qual é o balanço energético
da produção aeróbia da glicose. Da glicose. Então, aqui, ó, metabolismo dos carboidratos, ok? Ou seja, se eu quebrar a glicose aerobicamente, qual é o balanço energético? 38 ATPs. Todo mundo entendeu? Era isso, Tânia? Era assim. Então, esse total energético, você está falando aí desse balanço energético, é da glicose. Da glicose, dos carboidratos, exatamente. Tá, joia. Agora, entendi. Então, são 38 ATPs. Só 38 ATPs do carboidrato. Então, se eu quebrar uma molécula... Da glicose. Sim. Se eu quebrar entendi. uma molécula de glicose e oxidar todo o produto que ela gerou, se eu oxidar, ela vai formar 38 ATPs. Fechou? Fechou. Mas se eu quebrar uma glicose e o produto dela, que é o ácido pirúvico, não conseguir gerar acetil-CoA, porque não tem oxigênio disponível, o que acontece? Isso pode ser uma pergunta de prova também. Quem consegue responder? Repete, por favor. Vamos de novo. Se a glicose é quebrada e forma 2 ácidos pirúvicos, correto ou não? Sim. E esse ácido pirúvico não é formado acetil-CoA porque não tem oxigênio suficiente na mitocôndria. O que acontece com esse ácido pirúvico? Aí tem o hidrogênio, né? Sim. Aí ele se transforma em NADH2, para ele conseguir sair da molécula e ir para a mitocôndria, não é isso? Não. Você misturou um monte de coisa aí. Vamos lá. Eu vou reproduzir isso aqui, ó. Ok? Reproduzir no bloco de notas. Vamos lá. Bom, eu tenho glicose. Ok? Começa a quebrar a glicose. 2 ácidos pirúvicos. Fechou? Fechou. Ok. Não tem oxigênio. Não tem O2 suficiente. O que acontece com esse ácido pirúvico? Transforma em 2 moléculas de hidrogênio, não? Reage com H+. Hã? Reage com H+. Isso, H+. E forma Isso. o quê? Ácido? Ácido Esqueci, cara, o nome ácido cítrico. Ácido lático. Lático. Eita, Isso. tá tudo confuso, hein? Vamos lá. A glicose foi quebrada. Formou 2 ácidos pirúvicos, correto? Correto. Sim. Não tem O2 suficiente na mitocôndria. O ácido pirúvico reage com H+, e forma ácido lático. Isso. Tá, Aí então não quando eu estou realizando um exercício muito e eu não estou tendo tempo de ter, sei lá, uma recuperação, quebra a glicose sem oxigênio que vai reagir para liberar ácido lático para me parar o exercício. Na verdade, o corpo não pensa nessa lógica, não. Vou liberar ácido lático para acabar o exercício. Na verdade, é uma consequência. Como forma ácido lático, o ácido lático é formado em razão de não ter oxigênio suficiente, ele é formado acumulado e ele causa fadiga. Mas o corpo não pensa assim, vou liberar ácido lático para parar o exercício, não. Então, é diferente. Aí que entra o NAD, né? Não, vamos lá. Tá confuso, galera? Vocês estão misturando tudo aí. Tá bastante. Tá confuso? Vocês deram uma lida no material? Assistiram vídeo, alguma coisa, não? Só um vídeo. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Eu tenho dado aula na manhã para a turma da manhã, medida de avaliação, e alguns de vocês é aluno lá da disciplina, e vocês veem que
a disciplina flui bastante, né? Porque é uma disciplina mais aplicada, aí fica mais tranquilo. A disciplina de fisiologia do exercício não é tão aplicada, ela é uma disciplina básica, então vocês têm que estudar, cara. Se não estudar, presencialmente já fica complexo, por vídeo fica muito mais complexo ainda. Então vocês têm que estudar, vocês têm que ler. Tem que ler, tem que tentar entender o processo e trazer as dúvidas. Se for tentar entender por aqui só, vai ficar muito difícil e a gente vai perder bastante tempo para lidar com o conteúdo dessa disciplina. Então, vocês têm que se comprometer comigo de ler. Vocês têm que ler, cara. Beleza. Ler, assistir vídeo. Eu tô colocando material lá pra caramba. Coloquei uma apostila lá bem mastigadinha para vocês. Senão fica difícil. Se deixar só para aula aqui, vai ficar complicado. Eu não tenho como desenhar para vocês aqui da mesma forma como eu teria no quadro. No quadro ficaria tranquilo para fazer isso. Então, vocês têm que ajudar no processo fazendo isso. Deixa eu ver se tem algum vídeo aqui que seja ilustrativo. Com o YouTube Kids, você gerencia a experiência da sua família. Basta escolher. Vamos lá. Eu tenho uma molécula de glicose, começo a quebrar a glicose. Lembra das reações? São 10 reações. Qual é o produto da quebra da glicose? O processo chamado de glicólise. 2 ácidos pirúvicos, correto? Vamos lá. O ácido pirúvico vai liberar hidrogênio para formar NAD e FAD, beleza? Isso aqui é o resumo geral. O ácido pirúvico reage com a coenzima A, ok? E forma um acetil-CoA, liberando CO2 e NAD. Vocês dão uma assistida nesse vídeo. Ele é só para fortalecer. Se eu mostrar para você aqui, vai ficar mais confuso ainda. Deixa eu pular esse vídeo. Vamos começar de novo. Deixa eu fazer um resumão aqui para ver se a gente consegue pegar o raciocínio. Nesse momento, a gente está falando de quebra de substrato energético, carboidrato, para tirar a energia química desse substrato energético, carboidrato, para formar ATP. Beleza? O carboidrato que é utilizado pelo corpo é a glicose, que é um monossacarídeo de 6 carbonos. Beleza? Esse processo inicial de retirada de energia do carboidrato glicose, processo chamado glicólise, ok? Processo glicólise, resulta na quebra da glicose em dois. A glicose é quebrada ao meio, puf, parti a glicose ao meio. Quando eu parto ela ao meio, resultante de várias reações químicas, quando eu parto ela ao meio, eu vou formar, vai resultar em 2 substratos energéticos chamado ácido pirúvico.